A porção Vaigash é a 11ª porção, e ele se aproximou. Nesse período aqui, a gente consegue perceber que acontece um deslocamento do protagonismo de José, que nas porções que a gente tem estudado, José tem figurado como uma figura, como o personagem principal. E há um deslocamento do protagonismo de José para Judá. E isso para nós é uma situação de extrema importância, por conta das profecias que o Eterno tem, e por conta da realização das profecias que ele já fez. A gente não pode esquecer que Yeshua, ele é um membro da tribo de Judá. E a postura que Judá tem diante de José, em favor do seu clã, em favor da sua família, é algo que é para nós assim, um exemplo. Porque o Eterno não ocultou de toda a humanidade as dificuldades de Judá. Pelo contrário, ele revelou e taxou assim com um marca-texto assim, bem vivo, quais foram as falhas, quais foram os erros de Judá, e foram gravíssimos. Mas Judá, ele aprendeu, como é uma palavra do momento, né? Ele sofreu a deformação da correção do Eterno, né? E foi resiliente, retornando para uma postura de pé e tomando as suas responsabilidades. E isso fez resultado em Yeshua, que é um integrante da tribo de Judá. Então isso se eu não conseguir chegar até o final, esse é o objetivo do ensino do Eterno hoje já pela manhã, e a gente já garante isso aí. E aí vamos caminhar. Então Judá, ele representa o clã a família, diante do teste que foi feito por José. Israel, os filhos de Israel, né, os filhos de Jacó desceram para o Egito para pegar mantimentos. E José, ainda não revelada a sua identidade, subiu até o Egito, subiu até os filhos, né, de Jacó, e disse que se eles retornassem, eles deveriam retornar com Benjamim, que era o filho temporão, o filho mais novo de Jacó. Então eles voltaram para Canaã, e a fome permaneceu. E Jacó dá ordem para que eles buscassem novamente alimento no Egito. E aí que Judá começa o seu protagonismo diante da família. Então Judá, ele representa o clã, a família, diante do teste de José, porque José já sabia quem eram aquelas pessoas, sabiam que eram seus irmãos. E aí ele fez um teste, porque José queria saber o que estava no interior do coração de seus irmãos. Queria saber se eram os mesmos irmãos que jogaram ele numa cisterna, ou se eram os irmãos já tratados por conta do caminhar diante do Eterno. Então, quem aparece diante de José é Judá. Em vez de se desculpar, em vez de ele buscar motivos para se desculpar, ele se humilha, reconhecendo a sua condição. Lá em Gênesis 44, no versículo 16. Gênesis 44, 16. Então disse Judá: que diremos ao meu senhor, a José, que falou que eles teriam que subir com Benjamim? Que faremos? E como nos justificaremos? Achou Elohim a nossa iniquidade, a iniquidade de seus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão foi achado o copo. Aqui o Judá, ele se coloca diante dessa situação, chamando para si a responsabilidade e lembrando que a iniquidade deles foi encontrada por Elohim. Achou Elohim a iniquidade de seus servos. E em vez de livrar a sua vida, né, de se desculpar, de buscar um subterfúgio, entregando outro irmão ou fazendo algum outro procedimento, lançou-se, mesmo sem culpa, na cisterna junto com o grupo. Ele
mesmo se fez sacrifício, se colocando como responsável diante de toda essa situação, assumindo as suas responsabilidades diante da situação. Por quê? Porque ele fez ali um tratado com seu pai, dizendo que ele não subiria sem Benjamim. Antes ele se colocaria como prisioneiro, como escravo no lugar de Benjamim. Ora, a gente vai ver, a ideia de jogar José dentro de uma cova foi de Judá. Foi uma ideia de Judá. E ele está dizendo, ele agora está se jogando na cova em favor de Benjamim por conta da promessa que foi feita ali a Jacó. Então olha a mudança de comportamento, olha como ele assume a responsabilidade. A sua ação presencial ali é também uma ação profética, referente à importância de Benjamim na divisão das terras entre as tribos. Coloca para a gente o mapa, por favor. Ali é importante ver a divisão que foi feita entre as tribos. Nós conseguimos perceber ali, nas diferentes cores, as diferentes tribos na distribuição do território de Israel. Passa para o lado, por favor. Aqui nós temos a tribo de Judá em rosa, né? E a tribo de Benjamim pequena, logo em cima. Ali a gente vê o território de Benjamim, ele era um território pequeno. A distribuição da terra, ela foi de acordo com a quantidade de famílias de cada tribo. Então a gente via ali, Benjamim era uma tribo pequena. Se a gente fosse somar ali a área, seria parecido com... Volta o slide. Seria parecido com a área ali, ó, de Issacar, ali de Zebulon ali em cima, que são tribos menores. Pode passar para frente novamente. Então nós temos ali. Só que a diferença, mesmo sendo pequeno ali, aí a gente consegue perceber que o cuidado de Judá, mesmo sem saber, mesmo sem ter a profundidade, o entendimento, que é tudo isso que nós buscamos, né? Porque a obediência não carece do entendimento, a obediência ela é incondicional. Para aquele que está no ritmo com o Eterno, a obediência ela é um dever, ela não é um jogo diante do Eterno. Jacó se coloca em favor de Benjamim. Olha só, tem uma pequena cidade que fica ali, na divisa entre Judá com Benjamim, que é somente a cidade de Jerusalém. Era assim um cuidado ali em relação à vida de Benjamim. Nós temos ali a cidade de Jerusalém dentro do território de Benjamim. Passa para frente novamente. Ali, ó, Jerusalém, em destaque, caso as pessoas mais distantes não estejam vendo. Fica ali. Passa para frente novamente. Aqui nós temos, depois da história de Israel, quando Israel é dividido em 2 reinos. E a identificação do reino do sul é o reino de Judá. É o reino de Judá. Passa para frente. Em vermelho ali, como dá para ver. E o reino de Israel do norte é o reino em azul. Novamente para frente. Nós temos ali como que Jerusalém passa a ser integrante do território de Judá em relação ao desenvolvimento da história de Israel e da experiência de Israel com o próprio Eterno. Então, esse cuidado ali não foi um cuidado isolado, surtiu efeito, e um efeito importante para o relacionamento do povo com o Eterno. Benjamim herda uma porção pequena, mas tem Jerusalém ali no seu meio. E lá em Deuteronômio 33:12, nós vemos então por que a bênção que foi dada a Benjamim. Deuteronômio 33. Durante todo o percurso da Torá, o Eterno fala: vocês irão levar os sacrifícios, vão se reunir dentro das minhas solenidades, no lugar que eu escolher. Mas durante o caminhar do povo pelo deserto, ele não falou que seria em Jerusalém. Depois da posse da terra, que ele foi indicando qual era esse lugar. Então, Benjamim recebe uma bênção lá em Deuteronômio 33:12, e diz: e de Benjamim disse: o amado do Eterno habitará seguro com ele, habitará seguro com Elohims. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Essa é a segurança de Benjamim por conter naquele território, Jerusalém. Então a gente tem ali toda essa situação. E é importante reconhecer
que após a entrada na terra prometida, Judá ele assume uma responsabilidade, um protagonismo no direcionamento de Israel. Ele passa a ser o filho ou a tribo que tem um destaque por conta das suas responsabilidades. Ele, depois da saída de Josué, tomando a posse da terra, ele assumiu a responsabilidade pelos exércitos e foi adiante, tomando ali o território dado ao povo de Israel. Então, como eu havia dito, Judá assumiu características do próprio Eterno, quando tomou suas dores, se humilhou diante da sua família e assumiu suas responsabilidades, assumiu seu zelo, um cuidado, um ciúme, em favor do plano estabelecido pelo Eterno, em plena fé, sem conhecimento do que viria. Fez somente o que era correto, diferente do que ele tinha feito anteriormente. Em Gênesis 44, no versículo 27, Judá apresenta sua própria vida no lugar da vida de Benjamim e do bem-estar de seu pai. Vamos ali. Em Gênesis 44, 27, diz assim, até o versículo 34. Então disse-nos, teu servo, meu pai, vós, isso ele falando, Judá estava falando com José. Então disse-lhes teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Então, por conta da ideia de que José havia morrido, Jacó estava falando que ele sofreria muito. Isso Judá estava relatando a José, colocando ali a sua defesa e o seu posicionamento. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, ou seja, Benjamim não subindo de volta, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de Jacó, de seu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador, ou seja, eu, Judá, me dei por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, ou seja, fique eu, Judá, no lugar de Benjamim, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? A minha palavra não vai valer de nada? Para que não veja o mal que sobrevirá sobre meu pai. Isso ele está fazendo referência à promessa que ele fez em relação ao bem-estar do pai dele, lá em Gênesis, no capítulo 43, versículo 8 e 9. Volta aí um pouco as páginas da sua Bíblia. Gênesis 43, 8 e 9. Então disse Judá a Israel, a Jacó, seu pai, envia o jovem comigo, ou seja, eu vou me responsabilizar por ele, e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos. Ou seja, responsabilidade com a semente, para que não morramos, nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Na minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Essa é uma postura de homem tratado espiritualmente, sem violência, diferentemente de outra hora, que ele pegou o próprio irmão, por um sentimento de inveja e ciúmes, jogou ali na cova. Esse foi o trato que Judá fez com Jacó, e por causa disso, Jacó consentiu a descida de Benjamim, para que a semente não morresse, para que o clã continuasse vivo, sustentado e pudesse seguir o seu caminho. Aqui,
representa o assumir dessa responsabilidade e a mudança das más práticas que foram realizadas. Judá, ele vive literalmente o mandamento ali contido em Êxodo no capítulo 21. Vamos ali, em Êxodo capítulo 21. Porque Judá, ele não estava agindo de bondade, ele não estava fazendo uma boa ação, ele estava assumindo a responsabilidade pelos seus atos e sua responsabilidade como patriarca de Israel, porque ele era filho de Jacó, patriarca de Israel. Ele estava assumindo essa corresponsabilidade junto com seu pai, para não fazer a semente morrer. Mas ali ele estava aplicando o mandamento, aplicando o Torá. Ali a gente consegue ver em Êxodo, no capítulo 21, 23 e 24. Não fareis outros deuses... Desculpa, eu estou em outro lugar. 21, 23 e 24. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Na mente de Judá, o que havia acontecido com José? José tinha morrido por conta da sua responsabilidade, porque ali ele jogou a Judá na cova, e a ideia de vender ele, de José na cova, e a ideia de vender ele para os mercadores foi de Judá. Então, na cabeça dele já tinha se perdido José a sua vida. Então, mas se houver morte, então darás vida por vida. 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então ele estava colocando agora a sua vida no lugar da vida de Benjamim, para que ele pudesse cumprir com a sua responsabilidade. Só uma pessoa tratada poderia tomar essa postura, sem ter a visão futura de Jerusalém, sem ter a visão futura de todas essas responsabilidades que Israel tomaria perante toda a humanidade. Só um eu morto, como disse a pastora, só quando amortecer a nossa natureza carnal. Aqui ele, faltoso, buscava restituir os males da sua falta. Lá em João, no capítulo 10, quase que eu achei que Leomar ia falar aqui a palavra que eu trouxe. Lá em João, no capítulo 10, Yeshua, ele faz a mesma coisa, só que ele era o homem sem falta. Ele era o homem sem falta e deu a sua vida em favor dos faltosos. Vamos lá em João, no capítulo 10, para ver a semelhança da atitude de Judá com a semelhança da atitude do Mashiach, de Yeshua, o Messias. Lá em João, no capítulo 10. Eu já estava aqui em João, capítulo 10, o que você estava falando aí, porque a postura de Judá vai garantir a ele, essa postura aí com José, vai garantir aí de arrependimento, de outro ser, outro homem diante de José, vai garantir ele matriciar os reinados, os reis de Israel. Isso vai dar em Yeshua aí. Exatamente. Yeshua traz a mesma característica de Judá. Isso aí. Né? Quando Judá ele age em favor de Benjamim para salvar a vida dele, ele tem zelo pela semente, Perfeito. ou seja, que é uma característica do eterno, e aqui ele está salvando a vida, que é uma característica do Mashiach. E o Yeshua diz ainda bem assim: é por isso que meu pai me ama. Exato. Por causa dessa postura de Judá, por isso que meu pai me ama. É isso aí. Lá em João 10, versículo 10 e 11. João 10, versículo 10 e 11. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui a gente vê a clara semelhança, a conduta igual de Judá e de Yeshua. Como? Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Exatamente, é isso mesmo. Ele dá a vida pela ovelha para que a ovelha tenha vida, e uma vida eterna. Aqui então, todas essas situações se misturam. Você consegue perceber que Yeshua, ele é o homem sem falta,
Diferente de Judá, que era um homem com falta, buscando resolver os seus problemas. Yeshua, um homem sem falta, deu vida em favor dos faltosos, dos pecadores, expressando um amor impossível da gente entender. Esse amor é impossível da gente entender. Se é impossível, a gente pode dizer que a atitude de Judá, tratada, porque tinha morto a sua natureza carnal, era uma atitude espiritual. Era uma atitude ali física diante de José, que era o governador do Egito, mas não é possível entender como eu dou a minha vida em favor da vida do meu irmão. Como é que eu decido ser escravo no lugar do meu irmão? Isso é impossível da gente compreender, porque a coisa mais cara para nós é a nossa vida. Então, isso é um posicionamento espiritual, que ele mesmo talvez não conseguisse compreender naquela situação. E isso nós vemos em Romanos, lá no capítulo 5, isso que fez Judá, isso que fez Yeshua, nós vemos em Romanos no capítulo 5, no versículo 6 a 8. Romanos no versículo, em capítulo 5, 6, não, é 5, 6 a 8, vou passar pelo 7. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, estou lendo Romanos 6, perdão, irmãos, perdão. Romanos 5, 6 a 8. Porque o Machia, estando nós ainda fraco, morreu em todo tempo pelos ímpios. Ou seja, estando fraco, morreu por aqueles que eram faltosos. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Ou seja, alguém pode morrer por um justo. Isso me parece uma coisa normal, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aquela pessoa é justa, vou morrer por ela. Mas Elohim prova o seu amor para conosco, e com o Machia morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui a gente consegue perceber uma ação rudimentar de Judá, que faltou e estava buscando restituir ali uma vida, colocando a vida dele no lugar, numa ação espiritual de um homem tratado, morto em sua natureza carnal. E aqui nós vemos Yeshua, o sumo sacerdote, o rei de Israel, o que congrega todas essas figuras, o Salvador. Então ele ali, congregando todas essas figuras, dá a vida inclusive àquele que é faltoso, sendo puro, sendo não encontrado em pecados, numa prova de amor que não se pode entender, não se pode entender. O amor do Eterno por nós, a gente só sente, a gente não consegue entender. Ele é uma coisa espiritual. Ele falou, não vim chamar o justo ao arrependimento dos pecadores. Né? Exatamente, não vim, porque o Marcos está falando que vim chamar os pecadores ao arrependimento. Só que isso, então assim, se a gente está dizendo que Judá tinha falhas e ele estava buscando restituir a falta que ele causou à sua família, ao seu pai, por conta do mau conselho, a gente pode compreender que o Eterno quer de nós, com essa paraxá, que nós tenhamos uma conduta semelhante à de Judá. Pois se a gente não se pode comparar com o Machia, que é um homem perfeito, nós, imperfeitos que somos, precisamos então buscar a semelhança ali de Judá, que caiu, mas buscou restituir, mudar de procedimento, deixou morrer a sua natureza carnal. Só que o Eterno, quando me deu essa euforia pela manhã em relação à palavra, quando ele me mostrou de fato a conclusão daquilo que ele queria ensinar, ele me falou: essa é uma palavra de esperança. É muito bom trazer uma palavra de esperança. Só que quando a gente fala com o ser humano, aqui eu estou acreditando que a maior parte de vocês, se não todos, tem a Torá. Baruch Hashem por isso. Quando a gente fala de esperança para fora da casa de pessoas que não têm a Torá, não têm o Machia e Yeshua, não conhecem Elohim como o único Senhor, a gente fala de esperança, ele vai pensar numa coisa terrena, numa coisa física, ele vai pensar numa praia, num refrigério, numa piscina, ele vai pensar num bom alimento, num carro confortável, num emprego, ele vai pensar em coisas que vai trazer, num ar refrigerado, né, que tanto faz falta, ele vai pensar nisso.
Só que a esperança que o Eterno traz, a palavra de esperança é uma palavra de vida eterna. Só que se nós não temos a perfeição do Mashiach e somos homens falhos como Judá, não somos homem perfeito como Mashiach, então nós teremos que passar e passaremos pela necessidade de deixar morrer a nossa natureza carnal com um sofrimento semelhante àquele que Judá passou. Para ele se apresentar como um homem reto diante de José, assumindo as suas responsabilidades, ele sofreu na carne a consequência dos seus pecados. Então, é uma palavra de esperança, Baruch Hashem. Mas nós seremos confrontados com as nossas falhas e as nossas faltas, com o nosso irmão e com o próximo. E isso é motivo de alegria. É motivo de alegria. Quando o Eterno nos corrige e não nos mata, e eu estou falando isso, com conhecimento de causa, pois pecador sou como todos. Nós estamos aqui nessa situação. Nós precisamos buscar acertar com o Eterno. Por isso passamos por todo esse período de consertar as nossas doenças de alma, as nossas tristezas, as nossas depressões, as nossas angústias, porque acometem a nossa alma por nossa causa, pelas nossas escolhas, não por causa de uma força externa. Se alegraram por causa do seu juízo. Exatamente, Salmo 48. Tem o juízo, há uma esperança de correção para que nós possamos alcançar essa condição de Judá. Exatamente. Eu costumo sempre usar o exemplo do ladrão da cruz. Ele morreu, ele acreditou e ele morreu. Nada mais ele pôde fazer. Se você foi corrigido, porque ele estava pagando pelos pecados dele. Se você foi corrigido e não morreu, então é para você se consertar diante do Eterno com seu irmão e caminhar em alegria. Em alegria. Essa é a palavra de esperança. É assim, nós iremos à praia, teremos o ar-condicionado? Sim, mas consertaremos os nossos pecados diante do Eterno. O que é mais importante, sem sombra de dúvida. Vamos lá em Gênesis 29... porque a gente vai fazer uma pequena trajetória ali em relação à vida de Judá. Só para a gente ver como Judá é homem, foi homem falho como nós. Judá ali, em Gênesis 29, versículo 35, diz assim: e concebeu outra vez Lia, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Eterno. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Judá, por isso louvarei ao Eterno. Judá foi o quarto filho de Jacó, filho de Lia. Após o cativeiro babilônico, os hebreus passaram a ser reconhecidos por Yehudim, por judeus. Ou seja, a proeminência de Judá, desse nome, eu louvarei ao Eterno, a proeminência do nome de Judá foi tão grande, ele assumiu uma frente em relação às tribos de Israel, de uma maneira tão vistosa, que após o cativeiro babilônico, os hebreus passaram a ser reconhecidos como judeus por conta de Yehudim, que vem de Judá, que é o nome dado a Judá. Por isso eu louvarei ao Eterno. Mas antes, a ação de Judá foi contra a família. Antes dele assumir essa frente, esse protagonismo, antes dele ser o cabeça, ser a testa, ser aquele ariete que abre as portas, ele agiu na sua carne contra a sua família e pecando contra o clã de Israel, sugerindo a venda do seu irmão. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 37. Foi ensinado já isso, mas vamos só frisar aqui. 37, 26 e 27. Judá, homem falho, como eu, como vocês. Como nós. Como que então ele consegue ser testa, ir adiante, deixando morrer a sua natureza carnal, deixando ser tratado pelos seus pecados e tomando postura? Deixar morrer a natureza carnal não é ficar deitado no chão chorando em posição fetal porque o Eterno está assim corrigindo. Não, é se levantar e trabalhar, é se levantar e falar que existe um único, reconhecer os seus pecados, se acertar com seu irmão e proclamar o nome do Eterno, os mandamentos de Yeshua como Salvador. É isso.
Se eu ficar deitado, chorando, sofrendo, é o problema da alma, nunca resolve. Nunca resolve. Judá, diante de Jacó, falou: se o Senhor não tivesse me impedido, a gente já estava lá tratando com José. Ele, na hora que ele estava falando, não, eu vou ser o fiador no lugar de Benjamim. Ele falou: se o Senhor já não estivesse assim, meio que murmurando, nós já estaríamos a caminho para resolver esse problema. Essa é a postura, é pressa, o negócio é agitado mesmo. Então, em Gênesis 27, 26 e 27, a gente vê como a ideia foi de Jacó. Gênesis 37, 26 e 27. Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. No livro 26, então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Ali ele foi adiante, pensando: a gente não vai ser responsável pela morte dele, mas a gente vai vender ele e a sorte dele está lançada, né? Ele lava as mãos em relação à vida de José. Logo após esse caso, a história de José, porque aqui já estava falando sobre a trajetória de José até a descida ao Egito. Logo após essa história, a história de José, ela é atravessada pela história familiar de Judá. Pode ver que Gênesis 37, nós estamos acompanhando a vida de José. E em Gênesis 38 vem Judá e Tamar. Não tem nada a ver. É uma ruptura drástica, brusca. Os estudiosos da Torá dizem que quando existe uma ruptura nessa harmonia em relação à palavra, ela é proposital para chamar atenção a uma coisa. Ao ensino que foi dado à pastora sobre a porção, falava sobre a semente e sobre a responsabilidade de Judá em relação à semente. Nós vemos ali essa ruptura que aconteceu na harmonia da Torá em relação a isso, através de uma história particular da família de Judá. Isso foi para ensinar que Judá foi rebaixado por conta dessa situação, que da ideia que ele deu em relação à venda de José, foi rebaixado de sua posição. Por que ele foi rebaixado? De quem foi o plano de jogar José lá na cova? De Rúben. O desejo dos irmãos era matar José. A ideia de jogar José na cova foi de Rúben, o primogênito. Por quê? A ideia dele é que, apacentado ali a raiva, né, a inveja dos irmãos, ele iria lá, pegaria José de volta e ia estar tudo resolvido. Mas é também empurrar o problema com a barriga, porque ele não entrou em embate contra os irmãos. Judá, ele vai ter a ideia de fazer o quê? Vamos vender. Então ele foi rebaixado por conta disso. Esse atravessar da história particular da vida de Judá aconteceu para que fosse destacado que ele foi rebaixado de sua posição elevada em relação aos seus irmãos. Quando estes viram a aflição de seu pai, disseram: tu disseste que o vendêssemos. Se nos tivesse dito para devolvê-lo, teríamos obedecido. Ou seja, ao invés dele fazer o bem, ele fez o mal. Ele escolheu o caminho do mal. Ou seja, ele agiu de acordo com a sua vontade, com os seus sentimentos, com as suas feridas de alma. Porque ele, como filho, também estava invejando ali a situação do que estava colocando José em relação aos sonhos. Judá, no caso de Tamar, lá no versículo 38, como foi ensinado aqui no capítulo 38 de Gênesis 26, diz assim, 38, 26, e conheceu os seus símbolos, né? Tamar, para quem não acompanhou esse ensino ou essa porção, Tamar era nora de Judá, e ficou viúva e precisava gerar descendência para o seu marido, porque ela não tinha filhos. E Judá não fez isso, ele não deu todos os filhos como deveria, por conta dos seus maus pensamentos. Então,
Tamar urge uma situação para que Tamar, mulher, se deitasse com Judá e assim ela tivesse filho. Então, Tamar apresenta ali os símbolos, né, o cajado, né, o selo de Judá, e Judá reconhece que de fato o filho que estava esperando Tamar era filho de Judá, era descendência de Judá. E conheceu Judá, os seus símbolos, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado Selá, que era o filho mais novo dele, para que gerasse descendência. E nunca mais a conheceu. Ali então, Judá reconhece a sua situação, já mostra como que mais um erro de Judá foi frisado pelo Eterno na Torá e ele foi tratado. Imagina a vergonha, né, que ele passou por conta dessa má escolha diante do Eterno, né, e diante de todo o povo. Lá em Gênesis 49, nós já vemos então Judá tratado diferente, e ali ele já com uma postura de resgate da vida de Benjamim, já com uma postura espiritual diante de José, ele agora recebe uma bênção que é para a sua vida. E essa bênção diz respeito a nós que estamos aqui hoje nesse dia. Essa bênção que Judá recebeu por causa de uma boa postura diante do Eterno, por ter se arrependido das suas más práticas e ter retornado diante do Eterno, é uma bênção que ele recebeu para si e para toda a sua descendência, na qual nós estamos ali inseridos por Yeshua HaMashiach. Em Gênesis 49, versículo 8 a 12, diz assim: Judá, a ti... Isso é Jacó já abençoando Judá no seu leito de morte. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, ou seja, será a cabeça, será o frente. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Que é semelhante àquele sonho que foi dado a José, né? Exatamente. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Ou seja, da sua condição de morto, de homem morto, pelas suas más práticas, você estava preso, aprisionado, com a sua alma doente, você se colocou de pé e com fervor subiu, e da presa do laço você subiu e se colocou de pé. Leãozinho, da presa subiste, meu filho. Olha o cuidado, o carinho com que ele já está sendo cuidado pelo pai. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Isso já está falando sobre a era do Mashiach, já está falando sobre o Messias. E a ele se congregarão os povos. Ou seja, se nós temos herança com Israel, como diz a palavra de Gênesis a Apocalipse, a Abraão, que foi falado que todas as famílias seriam benditas pela linhagem, pela semente dele, e lá no Segundo Testamento, que fala que nós somos herdeiros junto com o Mashiach das promessas que foram dadas a Abraão. Se nós somos realmente descendência de Israel, nós habitaremos com Judá, naquele território ali que nós vimos, onde que faz parte de Jerusalém, para onde todas as tribos subirão para adorar o único Senhor de toda a terra e de todo o universo. Versículo 11: e amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa, mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, falando sobre a abundância. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite, não faltará o mantimento. Judá que é tratado, ele já foi tratado, ele é reconhecido agora. Ele reconheceu suas falhas, ele age em favor de sua família e visa o bem-estar de seu pai, a semente de Israel, mudando de condição. Aí no versículo 9, fala que ele foi liberto das suas próprias más práticas, da aflição, da tristeza, fazendo que seu pai desça em paz à sepultura.
Apesar de Jacó ter dito que foram tristes e longos os seus anos, mas não tão favoráveis como de Abraão e de Isaac, ele desceu em paz à sepultura, com tranquilidade, porque viu todos os seus filhos frutificando e sendo cuidados e sustentados pelo próprio Eterno. E o comentário dos rabinos em relação a isso diz que Judá tornou-se o mais destacado dos irmãos. Seus descendentes herdariam essa posição. A primeira das tribos a oferecer a sua oferta na inauguração do tabernáculo foi Judá, que era também a primeira tribo a marchar à frente de todo o povo do deserto, e que após a morte de Josué passou a liderar os exércitos de Israel na conquista da terra, culminando com a escolha do rei Davi e de seus descendentes para reinar e liderar o povo judeu por todos os ciclos. E ele disse: não faltará rei na sua terra. Isso ele falou em verdade. Ali no versículo 10, ele fala exatamente isso. Sua autoridade se perpetuará. Para ele subirão todos os povos em Siló. Uma menção da era do Machia. Então, a porção da herança que temos junto ao povo de Israel, os Yehudim, os judeus, está em Judá. E ligação que temos com ele. Isso nós conseguimos ir lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois do Machia, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, justamente por conta dessa postura que Judá teve. A gente ainda tem um tempinho, vamos ver isso, como que a gente se liga a essa história por meio do sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, lá em Mateus no capítulo 1. Mateus no capítulo 1. Fala da genealogia. Livro da geração de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá. Judá não era o quarto filho? Já está na frente, ele encabeça a situação. A gente já viu isso acontecendo, desde a bênção lá que Jacó fez ali em Gênesis 49. Jacó gerou a Judá e seus irmãos, então ele vai como representante das tribos. E Judá gerou a Tamar, Judá gerou de Tamar, ou seja, a mulher que ali teve um ato de justiça, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou a Ruth, gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da Babilônia, quando eles foram reconhecidos como Yehudim, como judeus, porque Judá ia à frente, louvando ao Eterno em tudo, Jeconias gerou a Selatiel, e Selatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yeshua, que se chama o Machia, o Messias de Israel, o ungido, o separado.
de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi foram 14 gerações, e de Davi até a deportação para a Babilônia 14, e da deportação para a Babilônia até Machia 14 gerações. Vai saber o que representa 14 3 vezes. Eu sei que são várias vezes 7, mas... Interessante, Léo, que toda essa movimentação do Eterno para com as tribos de Israel é justamente por causa do descendente. Isso. Né? Descendente de Davi. Você vê que termina aí nesse versículo falando, né, de Davi. É isso aí. O objetivo de Davi é da tribo de Judá. Aí você me fez lembrar que Zacarias capítulo 12, não vou ler todo o capítulo não, ele é pequeno, mas é interessante depois a gente dar uma olhadinha no capítulo 12 do profeta Zacarias. É muito bonito esse capítulo. E lá no verso 7 diz assim: o Eterno salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima da de Judá. Amém. Ali você vê que o profeta exalta a tribo de Davi por causa do descendente. Né? Cuidado com a semente. Cuidado com a semente que está vindo aí pela frente. Isso aí. Ali o Eterno estabelece assim uma ordem, uma hierarquia para que a coisa aconteça de acordo com a sua vontade. No capítulo 2, aqui a gente pode continuar no nascimento de Yeshua, vale a pena conferir. Ora, o nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, o Eterno, ele dá um filho a Maria da linhagem de José, que é da linhagem de Davi. Então, não precisamos questionar esse envolvimento. Ele deu honra a José, tanto que José, obedientemente, como servo da tribo de Judá, assume as suas responsabilidades, como fez ali seu antecessor Judá. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente, ou seja, deixar escondida a Maria, para que não difamassem ela por conta da sua gravidez especial, mas da linhagem de José, mas especial. E pensando ele nisso, eis que em sonho que apareceu um anjo do Eterno dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele teve aquilo como verdade. Ele ficou tranquilo, ele folgou naquela informação. Ele teve aquilo como verdade. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, quando eu li o versículo 20, me deu um incômodo grande, porque a gente vê José, ele é identificado como descendência de Davi. Ele tinha direitos de reino, de rei ali em Judá, só que ele não gozava desses direitos por conta das transgressões de Israel e por conta do domínio romano sobre Israel naquela época. Então ele não tinha ali, a gente sabe, ele vivia como carpinteiro, ele vivia de uma maneira simples, e ele era da descendência, tinha direitos segundo a linhagem de Davi. É uma situação que me incomodou bastante, mas ele não colocou isso diante do Eterno como um problema. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Eterno pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel. E traduzido Elohim conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Eterno lhe ordenara. Recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, filho de José, o primogênito, e pôs-lhe por nome Yeshua. Ou seja, ele obedeceu a toda essa situação. No capítulo 2, versículo 1 a 6, fala que Yeshua vem de Belém, o território de Judá. E tendo nascido Yeshua em Belém, da Judéia, no território de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus, rei dos Yehudins? Porque
vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Machia. E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, com letra maiúscula, o guia, que há o cabeça, que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui a gente consegue perceber todo o cuidado que o Eterno tem em relação ao seu povo. Essa palavra, ela está ali no livro de Malaquias. Vamos dar uma olhada nessa palavra? Lá no livro de Malaquias, no capítulo 5. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face o juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata, no território de Judá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujos... Oi? Malaquias, capítulo 5. Opa, desculpa, é Miqueias 5, desculpa, gente. Eu falei errado. Eu estou lendo Miqueias e estou falando Malaquias. Miqueias, no capítulo 5. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós. Ferirão com a vara na face o juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, território de Judá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo. Isso é profecia que precisamos compreender que se cumpriu, para que aprendamos a guardar as profecias. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Eterno, na excelência do nome do Eterno, seu Elohim. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes, dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod, nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra, e quando calar os nossos termos. Aqui então a gente consegue perceber a posse da terra e conseguimos perceber da onde que vem o Machia e da profecia. E aqui eu queria destacar, quando Herodes pergunta, da onde nasceria o Machia? Assim como se fosse uma pergunta de prova. E respondem os escribas, os fariseus, em cima, em Belém, porque conhecem os mandamentos, conhecem a Torá, conhece a palavra. É assim que nós precisamos ter intimidade com a palavra, porque dessa maneira nós nos tornaremos parecidos e semelhantes a Judá, nos voltando das nossas más práticas, dos nossos maus pensamentos, e assim assumiremos a nossa responsabilidade. Ali nós conseguimos perceber o cuidado que teve José ao descer para o Egito, e nós continuaremos à tarde essa questão da descida para o Egito. José, filho de Davi, pai de Yeshua, desce com ele em proteção à semente para o Egito, para que ali ele pudesse depois retornar novamente, mais uma vez, retornar para trazer redenção para toda a humanidade. Então que o Eterno possa nos alegrar com uma palavra de esperança, sabendo que nós teremos paz em Israel, permanecendo em sua palavra,
trazendo as nossas angústias diante dele, apresentando diante dele as nossas falhas, as falhas que cometemos contra os nossos irmãos, as falhas que cometemos contra o Eterno, tomando uma postura de homens e mulheres retos, nos arrependendo dos nossos próprios pecados e retornando para o Eterno, para mudar a nossa condição. Porque se nós somos corrigidos e caímos, mas a nossa morte ainda não nos consumiu, é para que nós nos levantemos, resolvamos os nossos problemas e possamos andar adiante do Eterno, em paz, em alegria, recebendo com alegria a disciplina do Eterno e andando adiante dele. Que a paz do Eterno esteja conosco, e à tarde nós continuaremos. Desceremos com o Mashiach agora para o Egito, e subiremos novamente, vendo toda a representação disso. E as profecias, que nós precisamos guardar as profecias. À tarde nós falaremos das profecias que irão se cumprir. Essa que nós vemos agora, que Herodes perguntou, se cumpriu naquele momento. A gente agora vai tratar sobre o milênio, à tarde trataremos sobre o milênio, sobre as profecias que irão se cumprir. E nessa condição nós iremos buscar o Eterno com todo o fervor, com toda a alegria, e buscar ter condições de estar diante dele. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, essa é a palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos corrige. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos mostra a sua palavra. E o Senhor, ó Pai, tem cumprido com os seus mandamentos, retirando, ó Pai, um coração de pedra e dando a nós um coração de carne, circunciso diante da Tua presença, voltado para Ti. E para isso, ó Pai, que nós exaltemos na frente, que nós estejamos, ó Pai, com autoridade e possamos andar adiante de Ti, nós precisamos reconhecer as nossas faltas e não ficar lamentando delas, ó Pai, e murmurando por conta das nossas imperfeições diante de Ti. Nós precisamos estar de pé e caminhar, ó Pai, diante da Tua presença, e retendo a palavra do Senhor, os Seus mandamentos, e andando à frente, sem olhar para trás, naquilo que o Senhor já nos perdoou, naquilo que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Que essa seja uma verdade para os nossos visitantes, e para nós aqui também, ó Pai, que tratamos, ó Pai, dos Seus afazeres aqui nessa casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.